Fala pessoal, continuando a nossa saga do Cypress, esse vídeo nós vamos abordar dois temas bem legais. Um deles é dinamização dos dados de teste. Nós vamos gerar nossa massa de dados em tempo de execução, garantindo aí uma maior variabilidade, né? Uma maior diversidade de dados que nós vamos usar para o nosso teste, tá? Outra coisa que nós vamos fazer nós vamos usar comandos customizáveis, a forma de você reutilizar código e criar aí uma biblioteca de funções que você vai poder sempre lançar mão delas quando você precisar, tá joia? Bora lá, gente. Eu vou abrir o Visual Studio Code e vou abrir o projeto que a gente está usando para automatizar. Então, eu vou abrir a pasta dele aqui. Dentro do projeto, eu consigo visualizar nossa spec, né, de login que a gente utilizou aqui para fazer a automação, tá bom? Lembram que o login é um comando bastante reutilizável, né? Eu posso utilizá-lo em várias outras partes dos meus testes. Então é um candidato potencial aí a ser customizado, ou melhor, ser reutilizado, né? Por essa razão eu vou fazer esse exemplo de comando customizável utilizando o login. Portanto, vamos abrir o nosso terminal, criar um novo terminal aqui dentro do próprio Visual Studio Code e eu vou chamar o npx Cypress Open, que é a janelinha ali do Cypress, onde eu consigo rodar os testes e vê-los rodando, né? A diferença do npx Cypress Open para o npx Cypress Run é que eu, como esse aqui, eu utilizo para ver, né, o teste rodando e o outro eu rodo no modo headless. Eu não vejo ele rodando o teste, tá? Não aparece o browser para mim aberto. Então eu estou entrando aqui dentro do Chrome, onde eu vou ver aqui os meus testes e também na hora que eu for rodar ele vai apresentar para mim os resultados, né? Então, por hora eu vou deixar essa janela minimizada, essa daqui também, e volto aqui para o Visual Studio Code, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, o comando que a gente vai criar, o primeiro é o de login. Portanto, abram a pastinha support, ou suporte aqui, e abram o arquivo commands.js. Pessoal, é aqui que a gente declara os comandos customizáveis, né? A gente declara aqui os comandos que são reutilizáveis, nossa biblioteca de comandos, tá bom? Então, eu vou cadastrar aqui o primeiro comando utilizando a instrução cypress.commands.add. Então, estou adicionando aqui o primeiro comando customizável, que é o comando de login. E os parâmetros para essa arrow function são username e password, tá? Então, estou criando aqui uma arrow function para o comando customizável de login. Um detalhe importante aqui, né, se vocês quiserem customizar também o ambiente de vocês, como eu fiz aqui utilizando um pacote de fonte diferenciado, e cria essa setinha aqui bacana para as arrow functions, você pode vir aqui dentro de extensões e procurar Fira Code, tá? Que é o pacote de fontes para o JavaScript que habilita esse detalhezinho aqui que eu acho bastante oportuno, bastante legal. Bom, pessoal, vamos voltar ali no nosso spec de login, né, que vai ser ela que a gente vai fazer a customização. Então, abrimos ela novamente. Nós vamos recortar esse trecho de código aqui, vamos mandar para o nosso comando customizável, tá? Então, coloquei aqui dentro. Agora, eu vou refazer aqui um pequeno detalhe na parametrização. Antes, os meus dados estavam vindo da fixture e agora vão vir do parâmetro da função. Então, eu vou mudar aqui para o username e vou mudar aqui para password, tá bom? Então, tá utilizando aqui, ó, username, os parâmetros da minha função e eu não posso esquecer depois de salvar isso daqui, tá joia? Vamos salvar aqui. Então, eu criei aqui o meu primeiro comando customizável, tá? Mas e aí, como que eu rodo esse comando? Como que eu chamo ele? Lá na login.spec, eu vou utilizar o sai.login, chamando esse comando customizável. Aqui sim eu vou passar como parâmetro a, os parâmetros que vêm da fixture, né? Os dados que vêm da fixture. Então, o dado.username e o data.password, tá? A fixture eu explico o uso dela no vídeo anterior. Dá uma olhadinha lá na playlist que tem um vídeo só sobre fixture, tá? Como que você parametriza os seus dados através de fixtures, ok? Então, pessoal, já fizemos aqui a utilização, né, do comando customizável que a gente acabou de criar, que é o login. Inclusive, lembro você que a gente pode reutilizá-lo em outros lugares, tá bom? Não precisa ser só nesse teste, tá? Eu vou dar um salvar. E aí eu vou abrir de novo aqui o navegador e vou rodar
a nossa spec aqui, nossa especificação que tem o teste de login web, tá? Então ele vai começar a rodar o nosso teste. E olha que bacana, tá carregando aqui. A spec está começando a rodar o teste. Preencheu o usuário, preencheu senha e deu OK. Então, com isso, eu me certifiquei que foi com sucesso a criação do meu primeiro comando reutilizável. Olha que legal. Mas não vai ficar só nisso, tá? A gente vai fazer uma coisinha um pouquinho mais elaborada agora. Eu vou navegar aqui na minha aplicação, tá? Para o módulo de usuários, onde vocês vão ver aqui a opção de cadastro de um usuário, tá? Eu quero criar um teste para esse form aqui, que é um form um pouquinho mais elaborado. Esse form tem alguns parâmetros, né? Nome, username, password confirmation, user roles, tá? Então eu vou ter que parametrizar, vou criar uma função, ou melhor, um comando customizável, que é com uma função, né? Para mim fazer esse cadastro aqui de usuários. Então eu volto lá no Cypress, tá? Oh, perdão, no Visual Studio Code, e aqui dentro de commands eu vou criar uma nova, né? Um novo comando customizável, uma nova funçãozinha aqui, que eu vou chamar de new user, tá? Então, só para cadastrar. Lembra dos parâmetros? É o name, é o username, é o password e é o roles, né? São as credenciais aqui do meu usuário. Então, eu criei e declarei aqui meu novo comando customizável, que é um arrow function aqui, tá? Então, voltando aqui na telinha do Chrome, então eu tenho que instanciar e tenho que sensibilizar todos esses campos, né? Eu posso utilizar aqui esse cara aqui, olha, que é dos próprios Cypress mesmo, e ele facilita para mim a obtenção aqui dos identificadores, né, dos seletores do Cypress. Então, vou pegar esse primeiro cara aqui, tá? Vou copiar ele, tá? ci.get, então é o username 1.type, né? Então, vou passar o nome para ele. Depois, o próximo campo é o username aqui, que se chama username 2, né? Vou copiar esse cara. Então, eu vou passar para cá. Faltou isso daqui. Opa, faltou o sequinho aqui. Hashtag, né? Username. Né? Próximo campo é o password. Então, tá o password 1 aqui. Vou copiar esse cara. Trazer para cá. Ponto type password, né? O password confirmation aqui é, na realidade, a cópia do password, né? Então, trazer para cá. Trazer para cá. E, por fim, aí eu vou ter o user roles, né? Então, usar esse cara, user roles, tá? Então, eu vou dar um type aqui também, roles, né? Que são os papéis ou credenciais do usuário, tá bom? Então, esses foram aqui os inputs que eu utilizei. Preciso fazer aqui clicar no botão, né? No último botão aqui no Create User, tá? Que é o botão Submit. Vou copiar esse cara também. Ponto, clique, certo? E eu tenho que visitar, né, esse form. Eu tenho que abrir essa página. Então, eu vou usar o comando ci.visit e vou copiar aqui esse. Ele abriu uma outra janela sem querer. Eu vou copiar aqui essa URL, tá bom? Então, montei aqui a estrutura básica para o meu teste, tá? Eu vou executar ele lá no Chrome para vocês verem o comportamento do teste, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, novo usuário 5, sei lá, username, novo usuário 5, @automacal.org.br, opa, password 01, password 01. Então, tô colocando aqui o Kali como admin, tá? Só para vocês verem aqui. E aí vou dar um create user. Bacana, olha só. Então ele criou aqui o usuário. Ele aparece aqui no final uma panel, né? Que eu preciso mapear também, porque eu tenho que verificar se vai ser criado com sucesso o usuário. Então, eu tenho uma div aqui, né, que tem um ID alert success. Eu vou copiar esse ID dela para eu poder usar no meu teste. Voltando lá no Visual Studio Code, eu vou dar um ci.get. É uma div, né, com ID
ID alert success e eu vou dar um ponto should, que ela deve, né, be visible, tá? Então criei aqui a minha verificação para essa div ali de sucesso na hora que eu for fazer ali o cadastro do meu usuário. Feito isso, nós vamos salvar, né, primeiramente, salvar esse comando, certificar que está tudo certinho, aparentemente está tudo certinho, e agora nós vamos lá no nosso projetinho, nas pastas do nosso projeto, nós vamos criar uma nova especificação, tá? Aqui dentro do projeto, nós vamos criar um novo arquivo, então vai ser o users.spec.ci.js, é uma nova especificação, tá? Eu vou copiar aqui de login, para a gente ter menos trabalho, tá? O describe, então eu vou criar aqui uma nova descrição. Então, quem faz cadastro geralmente de usuários são os administradores, né? Então, admins devem realizar o cadastro de novos usuários. Tá? E aí ele vai usar através do form da aplicação com sucesso. Então, vou criar aqui, né, detalhamento agora chamada ao meu novo comando, tá? Novo comando customizável. Então, eu já fiz o login, agora eu vou chamar aqui o ci.new user, tá? Então, escrevam aí no código de vocês que estão chamando o novo comando customizável. Aqui vai entrar o que eu tinha comentado antes, né? A gente não quer enviar dados, ainda que a gente utilize o fixture, eu não quero enviar dados fixos, né? Eu quero enviar dados dinâmicos, dados que eu possa gerar em tempo de execução. Por isso, por essa razão, nós não vamos usar fixture aqui, tá? Nós vamos usar uma biblioteca chamada Faker, ou mais especificamente FakeJS. Para você instalar essa biblioteca na máquina de vocês, abra o Terminator. Eu já tenho ela instalada aqui, logicamente não vai ter muita diferença para mim, tá? Mas deixa o terminal aberto e abram o Chrome aqui e procurem FakeJS. Se vocês encontraram esse site, abram ele. E aí, aqui dentro você tem a opção de instalação em que ele mostra através do npm como você pode instalar o Faker na sua máquina, né? Então, vocês podem vir aqui colar e rodar esse comando que vai instalar o Faker para vocês, tá? É muito útil. Aqui no caso da minha máquina está up to date porque ele já tinha atualizado, né? Mas possivelmente na máquina de vocês vai aparecer que o pacote foi adicionado com sucesso. Então, eu não vou adicionar aqui, vou fechar e volto aqui para o Visual Studio Code, tá bom? No Visual Studio Code vocês vão importar o Faker, né? Então vamos lá, import Faker, tá? From. Aí a biblioteca aqui é o Faker, JS Faker, né? Então essa é a importação que vocês têm que fazer dentro da especificação, quer dizer, vocês vão utilizar a biblioteca para, na hora de rodar os testes de vocês vão consumir algum recurso dela. O Faker ele tem algumas funções ou utilitários dentro dele que geram massa dinamicamente. Como é que funciona isso, tá? Vou mostrar aqui para vocês. O primeiro parâmetro do nosso comando aqui, ó, é o nome, né? Então, se vocês olharem aqui, eu tenho o name, eu tenho que passar um nome dinâmico para ele. Eu quero gerar um nome em tempo de execução. Então, eu vou usar o faker.name. Olha só, ele traz bastante opções aqui para a gente, né? Address, quer dizer endereço, ele gera nomes de animais, cores, enfim, ele vai gerando vários tipos de dados, tentando simular, né, dados reais, mas ele gera esses dados fake para a gente poder usar como uma massa de teste, tá? Então eu vou usar faker.name.fullname, que é uma função. O próximo parâmetro que ele vai pedir para mim é o username, né? Que é aqui, na verdade, é um e-mail. Então, é faker.internet.email, né? Eu vou gerar um e-mail. O outro dado que ele vai me pedir é a senha, né? Ele vai pedir a senha e eu vou gerar aqui uma senha para ele. Então, voltando aqui, let password, né? Vou criar aqui uma variável. Isso é uma const também, const password, a faker.internet.password. Como a nossa senha tem que ter um comprimento mínimo de 10 caracteres, eu já coloco aqui 10, porque ele vai gerar com 10 caracteres a minha senha, tá? Então, feito isso, eu vou passar o password como parâmetro e, por fim, salvo engano, é o roles, né? Os papéis desse usuário. E aí eu vou colocar aqui admin, tá? Então, acabei de fazer aqui a reutilização, né? A chamada tanto do login quanto da minha função de novo usuário. E aí eu vou conseguir validar tanto o login quanto o cadastro
desse usuário novo nesse teste aqui que eu acabei de descrever, tá joia? Salvem aqui essa especificação e abram agora o Chrome, tá? Se foi tudo certo, nós vamos rodar aqui a nossa especificação. Deixa eu fechar essa janela, fechar essa aqui também. Nós vamos voltar aqui na nossa especificação na User Specs, tá bom? Que foi essa que a gente acabou de criar agora para cadastro de novos usuários. Então, vou rodar e vamos ver o que vai acontecer. Está carregando o teste. Começando a rodar o login, né, que é a primeira chamadinha ali do comando utilizável. E agora ele vai ter que ir lá para o cadastro de novos usuários. Então, abriu o formzinho e ele está tentando cadastrar ali um novo usuário. Pessoal, deu um erro, tá? Olha, tá vendo aqui? Ó, ele está reclamando o quê? Está falando que um elemento está sendo coberto por outro aqui. Ó. Ele está reclamando que o elemento username 1 is being covered, né? Quer dizer, está sendo coberto por outro elemento. O que está acontecendo aqui? Para vocês terem noção, ó, eu tenho aqui ó, esse scroll aqui e por conta dele o elemento fica oculto, né? Ele fica de fato coberto aqui, eu não consigo interagir com ele. Não tem problema, isso não vai impactar a sua automação. Você só vai fazer uma alteração no seu código. Você vai abrir lá o Visual Studio Code e lá no seu comando você vai criar aqui uma chamada nova. Você vai chamar aqui ó, ponto click e você vai dar um force through. O que é isso? Você está clicando antes de inserir os valores. Tá? Esse clique aqui, ele está sendo um modo force, quer dizer, ele vai forçar a clicar lá, independente se está coberto ou não, tá? Aí é um trabalho que o Cypress faz pra gente, tá? Vamos ver ele rodando aqui, eu salvei. Agora ele foi lá e começou a preencher, gente, tá vendo? Vai clicar no Create User. Opa! Alguma coisa eu errei aqui, então tá, com certeza eu errei. Eu inverti a ordem aqui dos dois comandos. Na verdade, o submit vem antes da verificação do alerta de sucesso, né? Vou salvar de novo, vamos ver. Rodar agora com sucesso o nosso teste, tá? Isso está abrindo. Vai abrir o formulário. Começou a preencher. Agora sim, foi com sucesso o nosso teste. E veja que bacana, né? Preencheu com o nome. Olha só, o nome gerado dinamicamente. Ora Padberg. Carla Dare, a usuário e senha que a gente definiu e que ele definiu não, que ele gerou também, que eu não sei qual que é. E aí ele deu um confirme aqui e salvou o nosso usuário. Tá, vamos rodar mais uma vez para ver se ele vai gerar outro nome aqui. Vamos lá, vamos chamar de novo o teste, vamos recarregá-lo aqui. Vai carregar o form. Gerou já uma outra massa de dados, tá vendo? Agora está usando a norma Jaskowski, tá? Então, pessoal, vejam que bacana, a gente conseguiu fazer um teste extremamente reutilizável, né? A gente criou uma função, né, para esse caso de teste, né? Uma função que a gente pode deixar ela, de certa forma, bem modular, né? A gente deixa o nosso código bem modular, bem simples de dar manutenção depois. Isso daqui é um dos benefícios de você usar o comando customizável. E a questão da massa é você não ter preocupação, tem que ficar cadastrando toda hora, pré-definindo toda hora através de fixtures os dados, né, a massa de teste que você vai usar durante o teste, tá bom? Pessoal, um grande abraço e fiquem com Deus, tá joia? Não esqueçam de comentar o código de vocês.